Bom dia. É duro desautorizar, né, o palestrante anterior, mas eu vou precisar iniciar essa fala desautorizando, que ele coloca que os espíritos chegam novos e ficam velhos. Eu fiz ao contrário, que eu já estou na fase de criança, sem cabelo. Bem, nem todos somos, já me apresento, tá bom? Nem todos somos judeus, nem todos somos muçulmanos, nem todos somos cristãos, ateus, hindus, umbandistas, candomblecistas, mas todos somos seres humanos. Seres vivos, ativos e pensantes, com direitos e deveres, com erros e acertos. Mas o principal, que está esquecido, né, hoje em dia, livre arbítrio. Eu tenho o direito de escolher aquilo que eu quero como salvação, como um mecanismo de melhora como um ser humano. Vamos de novo, bom dia a todos, eu sou Fernando Vira, sou um dirigente de um terreiro daqui de Itu, atendo de Umbanda Caboclo Giramundo, é um terreiro de Umbanda. Quando eu falo que é um terreiro de Umbanda, eu não estou desautorizando outros terreiros, eu só estou explicando que o meu terreiro é um terreiro de Umbanda que trabalha com espíritos incorporados atendendo a população, atendendo a nossa comunidade, né? O Irmãos da Luz atende esta comunidade e nós do terreiro atendemos uma outra comunidade. Mas a ideia é, né, a caridade que espíritos vêm para prestar à comunidade. Precisa ter um canal, tanto na Umbanda, acredito, né, no Espiritismo, tem que ter um canal. Esse canal é um centro, é um terreiro, é um barracão, onde espíritos se manifestam para trazer a palavra, tá bom? Agradeço ao Fábio, ao Marcelo, aos irmãos inteiros. Não gosto de ficar de costa aqui, né? Mas há quem diga que anjo não tem costa, então eu vou nessa. Que Deus fez poucas cabeças perfeitas, no resto Ele colocou cabelo. Também tem esse ditado, então não, me desculpe quem usa de costa. Ó, eu acho que o tempo ele não é tão longo para a gente falar, para eu construir uma ideia do que é a Umbanda na cabeça de vocês. Mas eu acho que é importante que vocês não tenham dúvidas de que a Umbanda é uma religião. Ela é um local sagrado, onde se manifestam espíritos sagrados, onde pessoas honestas frequentam na assistência, pessoas honestas trabalham, onde é uma instituição religiosa de fato e de direito, nem todos, mas é uma instituição religiosa de fato e de direito, tem CNPJ, tem direitos e tem deveres. Então, não é brincadeira. Ninguém sai de casa para brincar de se conectar com espíritos para ver o que dá no fim do dia. Não é aquele grande caldeirão onde você vai colocando no Chaves, né? No Chapolin, não lembro? É você, Satanás, que a bruxa do 71 está no caldeirão. Então a turma tem uma visão da Umbanda muito diferente daquilo que é, porque nunca entrou num terreiro. E às vezes o medo é porque alguém falou que lá faz mal. Alguém pode falar que o Centro Irmãos da Luz em Jesus faz mal. Porque ele faz mal para aquela pessoa que não faz nada da vida, que não arrecada um alimento, que não sai de casa, que não ajuda ninguém, que não conhece o vizinho. Então esse lugar que faz algum trabalho comunitário, ele faz mal para aquela pessoa, braço curto, que está em casa. Então ela vai falar que faz mal. Então o terreiro vai fazer mal. Porque o terreiro toca tambor, olha que coisa satânica. Ele toca tambor, meu Deus do céu, manifesta espírito lá. Aí, né? É você, Satanás? Então, e uma curiosidade, né? A turma coloca que o tambor é uma coisa satânica e que ele chama espíritos do mal, mas o tambor é uma herança árabe para o povo de matriz africana. É árabe o tambor. Não tem nada a ver com candomblé, ele é usado
no candomblé e na umbanda, mas é uma herança árabe. Então o árabe também é demoníaco. E o judeu também. E o hindu é bastante, né? Porque ele tem bastante deuses, né? Tem muitos deuses, um monte de braço. Então tudo aquilo que a gente não entende, o que a gente não consegue explicar por bem, eu vou explicar por mal. Eu vou explicar por mal, lá tem o demônio. A gente precisa quebrar alguns conceitos. A Umbanda, ela é uma religião de matriz africana. O que é uma religião de matriz africana? Foi trazida pelos escravizados na colonização. Tem os povos originais. Quem são os povos originais do Brasil? Índio. Então tem índio também na Umbanda. Cultura indígena. E tem o catolicismo, o cristianismo, né? Que chegou. Mas nem só povos que cultuavam, né? Espíritos foram trazidos para o Brasil. Também escravizados muçulmanos, escravizados católicos. O pacote foi pego e trazido para o Brasil. É triste essa constatação, mas o baobá é uma árvore em África, né? Que é chamada de árvore do esquecimento, onde os negros escravizados davam algumas, não sei quantas, mas davam algumas voltas em torno dessa árvore para esquecer. Esquecer o nome, esquecer a vida, esquecer a família, esquecer a religião, entrar num navio, atravessar não sei quanto tempo, não sei se o navio ia chegar, se ele não ia chegar, e eu não sei o que eu ia fazer nessa terra que eu não sabia nem onde era. Quando desembarca aqui no Brasil, é batizado como católico, quer dizer, aquilo que você praticava não existe mais, é batizado como não católico, recebe um nome aqui e vai apanhar o dia inteiro se não trabalhar. E um preto velho, essa ideia de preto velho, no começo era bem difícil, porque a média de vida era 30, 35 quando chegava. Então, uma pessoa que morre de tanto trabalhar com 35 anos é porque foi destruída fisicamente. Só que eles trouxeram um conceito, eles trouxeram uma religião. Cada povo trouxe a sua religião, o seu sistema religioso. E o primeiro povo que chega no Brasil chama Bantu, e ele traz esse conceito que a gente usa na Umbanda, que é incorporar espíritos e atender. E nós estamos falando de 1525 aproximadamente, quando o primeiro preto desembarca no Brasil. Tá bom? Então, é muito tempo. Mais povos foram chegando, mais nações foram chegando. É como se fosse Itu, cultua, sei lá, Nossa Senhora Aparecida, Salto Santa Rita, Jundiaí, São Benedito. E foram quebrados essas grandes nações para que chegasse o preto, né? Escravizado, ele já chegasse enfraquecido religiosamente. E líderes religiosos não foram trazidos para que eles não conseguissem se constituir religiosamente aqui. Então foi quebrando tudo para chegar fraco. Só que ainda assim existe alguém lá em cima que olha. E esse povo foi se juntando, e aí vão acontecendo muitas coisas, muitas culturas, né? Bom, só a título de curiosidade, o primeiro sinal de intolerância religiosa no Brasil acontece já ali perto do descobrimento, porque o povo originário, ele tinha a fé, ele tinha o ritual e ele tinha o Deus dele. E aí acontece que já vem jesuíta e vai falar que não, isso não serve, agora vai ter que ser todo mundo católico, e nós vamos batizar todo mundo e vai todo mundo ser seguidor de Jesus. Primeiro, intolerância religiosa descarada e pura. Não conseguindo fazer isso porque o índio não era tão legal, ele guerreava, ele brigava, vamos trazer o preto que já é enfraquecido em África e vamos escravizar ele aqui. Então tem 300 anos aí, né, de história, até a abolição.
Só que tem a abolição, a Princesa Isabel, né? Super legal. Nossa, como a Princesa Isabel, ela é tão legal que ela escutou uma orientação, né, europeia para libertar, porque a Revolução Industrial ia chegar no Brasil e precisava de mão de obra. Então vamos tirar essa turma da fazenda e vamos colocar disponível esses burros de carga no mercado para que eles trabalhem. Então não foi. É que a história que a gente aprende na escola é aguinha com açúcar, né? Ninguém fala disso, não há... Não. Por que eu vou falar da história do povo preto que não serve para nada? Não serve para nada. Triste isso, né? Quantos líderes, né, a gente perdeu ao longo do tempo a história e agora a gente precisa resgatar. E a Umbanda, o Candomblé, a Jurema, o Catimbó é uma forma de resgate. A capoeira é uma forma de resistência. A resistência não é impor, resistência é não mexa comigo, deixa eu quietinho aqui, você fica aí, faz o seu, deixa eu quieto. Eu não consigo entender por que eu chegaria para o Fábio. Primeiro porque o Fábio é briguento, ele vai bater em mim. Então eu já não chegaria no Fábio para falar isso. E ele tem mais o Marcelo e a Cibele ainda, de irmão, para jogar no lado dele. Então eu ia perder. Mas por que eu sairia criticando o centro do Fábio, sem ao menos eu frequentar o centro do Fábio? Eu nunca entrei no centro, eu não sei o que o centro do Fábio faz, eu nem imagino quantas pessoas eles ajudam. Eu não tenho noção do que acontece lá dentro. Mas lá é mesa branca. Então se a mesa é branca, então tá bom, porque é branco. E lá na Umbanda eu sou uns macumbeiros. Aí lá, se aqui é a mesa branca, lá é a mesa preta. Porque se eu falo que existe mesa branca, eu não preciso falar que existe mesa preta. Existe alguma coisa que é diferente do branco, então é o preto. Se eu falar que a Umbanda, o meu terreiro, a Umbanda é branca, eu já estou avisando, cuidado, tem a Umbanda preta. Então precisa tirar essa falta de iluminação da cabeça. É provável que haja essa rejeição por aí, até porque nós, umbandistas, nos perdemos em algum momento, que a gente é tão atacado que você começa a atacar também. Cansa só se defender. A gente fica fraco e uma hora ou outra você vai atacar. Aí, como que alguém que cultua, né, uma religião de matriz africana ataca ou se defende fazendo oferenda? Eu não consigo ver uma oferenda e identificar pelos elementos se é um ataque ou se é uma defesa. Mas é uma forma de gerar uma energia ao contrário daquela que eu estou recebendo. E aí vocês vão andar na rua, vocês vão ver a oferenda na esquina. E já fizeram macumba. Não vou nem passar perto porque fizeram macumba. Se fizeram macumba e eu passar do lado, aquele espírito que está ali, ele vai me achar e vai correr atrás de mim. E ele vai até em casa. Eu não vou colocar a mão nisso daqui porque isso aqui não é coisa de Deus. Se eu colocar a mão, vai pegar em mim. E aí começa a criação. Eu preciso jogar urina para desfazer o mal, para daí eu mexer. Não, eu preciso jogar água benta para desfazer. Eu preciso, dar 4 passos para a direita, 2 para a esquerda, e aí pedir licença, e aí mexer. Se o negócio é tão poderoso assim, você vai no Complexo do Alemão, com uma camisa do Bolsonaro, e fala assim, dá licença, tá bom? Vou subir, Bolsonaro! E vai subindo, gritando. Você adiantou aquela licença que você pediu lá? Não adiantou. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. Mas eu peço licença em respeito. Respeito a quê? Ao seu pensamento inicial, que aquilo é uma desgraça? Então já faltou com o respeito. Não tem problema nenhum, pegar, porque aquilo é sobra, é material. Você vê uma garrafa que o cara do bar jogou na rua, você vai lá e mexe, por quê? Porque é um material. Não tem vida aquilo, acabou a energia, você pega e joga no lixo. Mas, a intolerância é tão grande
que no censo do ano passado, 64 milhões 200 e alguns mil frangos foram abatidos nas avícolas do Brasil. 64 milhões 200 mil e algumas coisas. Mas o problema, a comoção nacional que para a sua vida é quando você chega na esquina e vê o franguinho da macumba. Ninguém se incomoda com 64 milhões e 200 mil frangos abatidos nas avícolas. Por segundo no Brasil, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são abatidos um boi e um porco, 140 frangos por segundo no Brasil. Então, nesse tempinho aqui, uma chacina por aí. Não tem problema nenhum. O franguinho da macumba é o problema. É intolerância. É isso. Então, a gente precisa se abrir. Não tem problema nenhum o que o outro pratica, desde que seja algo digno e honesto, respeitoso. Ele me falta com respeito? Não sai briga de vocês com a igreja evangélica aqui? Está na frente, não sai briga. Mas se os líderes quiserem que saia briga, eles soltam os cãozinhos de briga e os cachorrinhos de briga saem caçando. Porque tem gente aqui dentro que o seu Fábio subir no banco, né, de líder religioso e começar a pregar ao contrário, ele incentiva a galera daqui e a galera sai pegando quem está lá. Acontece ao contrário, a mesma coisa. O líder religioso vai incentivar que exista briga. Porque hoje se não é Bolsonaro, é Lula, se não é direita, é esquerda, se não é alto, é baixo, se não é Jesus, é o diabo. Parece que acabou o meio. Acabou eu poder escolher. Eu não quero nem este e nem aquele. Qual que é a terceira via? Não tem terceira via? Religiosa. Fui na igreja católica, não deu certo. Eu fui evangélico, não deu certo. Cara, tá tão gostoso eu no terreiro de Umbanda lá, recebendo meu preto velho, meu caboclo. Ai, não acredito que você vai lá. Você já foi até evangélico e cristão, como é que você não deu certo lá e vai funcionar? Não, você tá com o demônio no corpo. Você precisa ir benzer para tirar o demônio do corpo. Né? Qual que é a diferença de uma incorporação da irmã aqui dentro e do caboclo Giramundo, que é dono do meu terreiro? Em mim, nada. Nela, nada. Ela vai trabalhar incorporado, o caboclo vai trabalhar incorporado, o preto velho do Fábio vai trabalhar incorporado. Ninguém está nem aí, porque todos estarão aqui para um propósito que não é rivalizar com ninguém. Eles não vão vir falar sobre a sua superioridade. A informação que dentro dos terreiros de Umbanda tem o demônio. O demônio é uma construção católica. Então o demônio está dentro só do catolicismo. Não tem demônio no judaísmo, não tem demônio no Islã, não tem demônio nos candomblés, na Umbanda. Mas a turma vê que dentro do terreiro, e o Exu, meu Deus do céu. O preto velho eu até admito, mas o Exu não. Esse eu tenho certeza. Ele tem 2 chifres, um rabo de seta, o pé rachado no meio. E se você virar o disco da Xuxa ao contrário, fala do demônio. Né? Não vire o seu disquinho da Xuxa ao contrário, que o diabo vai falar com você. Então, eu vou contar uma historinha já. Até que horas eu posso ir? Né? Tem uma república do Congo. E o rei do Congo chamava Manicongo. E o Manicongo tinha um filho. E esse filho saiu estudar. Saiu da República do Congo e foi estudar. Quando ele volta um frei, mas é um frei anglicano. Um cara muito inteligente chamado Samuel Ajayi Crowther. Ele estudou muito, e um cara que falava muito bem. Então, ele foi incumbido de traduzir a Bíblia para o idioma local, para o idioma Yorubá.
Quando ele faz a tradução do idioma para o Iorubá, aonde ele tem Satã ou Lúcifer ou algo parecido, ele coloca Exu. Fez um serviço muito bom, né? Prestou um serviço fantástico para que o próprio católico que veio escravizado para o Brasil chegasse aqui com a ideia do diabo. Se está escrito na Bíblia, é verdade. Na Bíblia que vocês leem, está escrito Exu? Não. Está escrito Orixá? Não. Vamos para outra nação? Vodum, Inquice. O Deus que está escrito lá, está escrito Olodumare, está escrito Zambi. Então nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de religião diferente. Não pode ter uma informação de um orixá dentro da Bíblia. Outra informação, quem não pode com mandinga não carrega patuá. Então é sempre alguém que quer atacar alguém, fala que quem carrega. Então assim, eu sou mandingueiro, não mexa comigo. O que é mandinga? O que é mandinga? Alguém poderia ajudar? O que vocês já ouviram falar? Vai, macumba. O que mais? Feitiço? Trabalho? Saravá é também. Pode ser. Pode ser. Então quem carrega mandinga, quem tem mandinga não carrega patuá. Enfim, sabe o que é mandinga? É uma nação. É uma nação africana. O povo é o mandinga. O nome do povo daquela região é chamado de mandinga. Esse povo é muçulmano. Pelo amor de Deus, o que tem a ver com feitiço, macumba, e Exu e Pombagira? Nada. Sabe o que eles carregavam? Aí a turma fala que aqueles negocinho patuazinho é a mandinga. Esse povo mandinga muçulmano, ele carregava uma sacolinha, uma coisinha de couro com uma bolsinha aqui embaixo. Dentro dessa bolsinha tinha um monte de papelzinho enroladinho, que eram pedacinhos do Alcorão que eles levavam ali para ler durante o dia, durante a caminhada, durante o dia deles. O que tem a ver isso com o diabo, com umbanda, com macumba, com energia negativa, com feitiço, com coisa ruim? Nada. Então a gente usa um monte de coisinha, de provérbios aí do dia a dia que a gente não tem noção, mas acaba usando e sempre se vai usar para maldade. Como nós temos a capacidade de repassar inverdades achando que aquilo é o suprassumo da honestidade intelectual. Então, religiões de matriz africana, a Umbanda é, o Candomblé é, a Jurema é, o Catimbó é. Tem muita coisa, muita coisa. Tudo isso veio do povo preto, tudo isso veio trazido, e quando em território nacional, começa a misturar um monte de coisa. Porque se eu não posso cultuar uma orixá chamada Oxum, porque o senhor da fazenda simplesmente não quer, e se eu cultuar ele vai me bater, eu vou precisar achar um outro jeito. Então vocês já viram a fala do santo do pau oco. Então, o santo do pau oco também não era bem um santo, né? Era um entalhe que eles faziam e deixavam um furo dentro onde colocavam uma pedra, que era uma pedra simbólica ligada à energia daquele orixá. Então ele colocava aquilo no altar. Ou colocava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, Oxum é o orixá do amor, tá? E aí quem mais amou? A mãe de Jesus, beleza. Então vamos colocar a mãe de Jesus com Oxum, mas eu pego só a ideia de Oxum e coloco uma Nossa Senhora. Porque se eu colocar Nossa Senhora, eu posso rezar. Eles vão achar que é a minha missa e eu posso fazer. Olha que massacre. Eu não poder rezar, eu não poder cultuar aquilo que eu tenho fé. E aí começa algo que é chamado de sincretismo. Nossa Senhora é católica, ligada, né, ao cristianismo. Oxum é ligada à matriz africana, e aí vai ter uma terceira pessoa, que é esse sincretismo, que é aquilo que o popular pega do santo e pega do orixá,
faz essa terceira pessoa e dali para frente ele coloca aquilo como sincretismo. Vocês já foram em alguma praia que tinha uma Iemanjá? Já. Beleza. Causou má impressão? Não. Vocês pularam até 7 ondinhas sem saber o que é, né? Todo mundo vai lá, até católico, pula 7 ondinhas, eu não sei o que é, mas se dá certo para os outros, eu quero também. Eu pulo de ré, eu pulo de macaquinho, eu dou estrela, eu faço qualquer coisa, mas eu vou pular essas 7 ondinhas. Então não causa estranheza uma orixá exposta, vamos falar da Praia Grande, olhando para o mar, né? Que você sai do mar, você já tem a Iemanjá lá. Não causa estranheza. Causa? Não? Tinha uma briga há algum tempo atrás, pouquinho tempo, sobre pintaram as vestes de Iemanjá de branco. Era azul, um azul clarinho e foi pintado de branco. E aí o processo de comoção nacional começou. Mexeram na roupa de Iemanjá. Falta de respeito. Não pode fazer isso, é uma falta de respeito. Todo mundo brigando com a falta de respeito. Maravilha. Orixá. Orixá, ele está dentro de uma região. Em que continente que esse orixá está? Na África. De origem, um orixá de matriz africana é branco? Alguém de matriz, um nigeriano que saiu de lá e veio, ele é branco? Por que Iemanjá é branca? E a turma estava querendo fazer um motim, porque pintaram a roupa, mas já pintaram a pele dela. Deixaram ela branca, só para ser aceita. Porque Iemanjá é a grande mãe. Como grande mãe, ela teve muitos filhos. A tradução de Iemanjá, né, Iemoja, é a mãe dos filhos peixes. Se ela é mãe dos filhos peixes, ela tem muitos filhos. Se ela tem muitos filhos, é provável que ela tenha seio caído. É provável que ela seja mais gordinha, uma cintura maior. E se ela é africana de origem, ela não pode ter um cabelo chapado liso. Como que eu vou colocar uma imagem para ser cultuada de uma mulher preta, com o cabelo encaracolado, com o seio caído e gorda? Ninguém. Esse é o demônio. Aí, uma mulher na década de 50, Dala Paz Leme, que era esposa do prefeito da Praia Grande, ela falou que olhou para o mar e visualizou Iemanjá e aí mandou fazer uma estátua e deu de presente. Nossa, é igual a Princesa Isabel, né? Que legal. Olha que serviço que ela prestou. Tá, qual o serviço? De colocar alguém branco ali? Então, assim, falta entender o negócio. Precisa entender. Precisa entender que tão importante quanto é para vocês estarem aqui, é para minha comunidade estar nas quintas à noite no nosso terreiro. Quanto é importante e cria um vínculo de sentimento a oração, a musiquinha da entrada, né? Cria o nosso tambor tocando para a nossa comunidade. É provável que alguém que saia daqui e vá conhecer se incomode com o barulho do atabaque. É provável. É provável que alguém de lá que vem aqui fale: puta, mas dá até sono, eu queria escutar o atabaque. Porque está acostumado. Então, as comunidades, elas sobrevivem dessa forma. Mas eu não posso faltar com respeito. Porque quando eu vejo um testemunha de Jeová sair de porta em porta, batendo, a primeira coisa que eu falo é: desgraçado, eu estava dormindo. Tem que ser de domingo? Mas tem que ser de sábado? Mas se ele fosse de segunda, você também reclamava. Se ele fosse de terça, você também reclamava. Porque você vai reclamar.
E eu não estou falando que eu não reclamo. Hoje não, mas eu já reclamei. Então, é a missão dele, deixada pelo agente espiritual superior, que ele precisa fazer, levar a palavra adiante. E ele faz isso da melhor forma que ele pode. Ele se veste bem, ele tem a Bíblia lá, né, deles decorada. Uma criancinha assim sai pregando para vocês. Se você deixar o seu orgulho e seu ego do lado, se chora, porque você fala assim, cara, eu não sei nada da minha religião, e essa pessoinha com 7, 8 anos dá um banho em mim. Ele sai consciente do que ele vai fazer. Eu não tenho consciência do que ele vai fazer, mas eu tenho consciência que eu preciso xingar ele. Olha que idiota, pelo amor de Deus. Você vai xingar um lixeiro que está coletando. É o trabalho dele, o trabalho deles. O trabalho deste centro é isso aqui, ó, é esse trabalho. O nosso trabalho está lá. Então, vamos parar. Vamos parar um pouquinho, vamos deixar o outro fazer o que o outro faz. Aí eu vejo o evangélico bem vestido, com o seu terninho, tudo, sapato alinhado, cabelo, tudo bonitinho. Aí eu vou na missa, aí tem a galera da roupa da missa. Todo mundo tem uma roupa de missa. A roupa de missa é a melhorzinha que você vai na missa. Não tem problema nenhum. Aí o cara vai lá no centro do Fábio, que é um centro limpo, né? Porque faz mesa branca. Aí ele entra de roupa branca e um colar no pescoço. Isso causa estranheza. Não pode. A mesma roupa, o mesmo guarda-pó, é isso o nome? Tinha alguém de Japona aqui na hora que eu cheguei, né? A mesma roupa que ele trabalha é a mesma roupa que eu trabalho, é a mesma roupa que o evangélico vai trabalhar e que o católico vai trabalhar. É a nossa roupa sagrada. Isso aqui não pode causar estranheza para ninguém. Sabe por quê? Porque ela está no meu pescoço. Eu não posso me incomodar com a bolsa da tia Teresa. A tia Teresa é eterna, tia Teresa. E a senhora está escutando um macumbeiro falar, tia Teresa, não deixa a turma do ângulo saber, hein? A católica do ângulo está escutando o macumbeiro. Não vá contar nada disso lá, hein, tia Teresa? Eu não posso me incomodar com o católico rezando com o terço dele na mão, porque está na mão dele. Eu não posso me incomodar com o evangelho, eu não sei o nome, tá? O evangelho segundo o Espiritismo, que está na mão deles. E o tambor está no meu terreiro. Ah, mas o terreiro é insuportável, né? Porque, nossa, aquele tambor é chato demais. Meu Deus, como aquele é insuportável. Só que vocês pararam para pensar que é uma peça de madeira, um pedaço de couro, mão e braço. Nas igrejas carismáticas, é uma banda, tudo microfonado, com caixas gigantescas e com mesas dando volume. Aí não tem problema. Na igreja evangélica, tudo microfonado. Não tem problema. Então por que tem problema um pedaço de madeira, um pedaço de couro, mão e braço? Por que isso incomoda? Porque você não gosta? Se você não gosta, tudo bem. É apenas porque eu não gosto. Então, você não gosta de barulho? Você tem churrasco no fim de semana na sua casa? Tem barulho. Você vai em baile da terceira idade, da 10ª idade, não sei, então tem barulho. Quase encerrando, a comoção nacional, quando a gente fala em sacrifício animal para a religião de matriz africana. Aí eu sou contra. Você come carne? Algum bicho morreu. Ah, não, mas eu sou vegano. Ah, não, se você é vegano, tudo bem, mas seu sapato é de couro, a sua bolsa é de couro, o banco do seu carro é de couro, um monte de coisa que você usa é de couro. Então, às vezes, eu entendo que isso pode ser um processo de esquizofrenia, porque você está pregando uma coisa que nem você está acreditando naquilo. Mas eu não aceito. Bom, não aceite, vai acontecer.
No judaísmo tem um ritual que chama caparó, que se o judeu tivesse de branco, você ia falar que ele é macumbeiro. Porque ele pega um galo, ele vai passando um galo e vai rezando, e vai rezando, e vai rezando, e aí ele fica cheio de sangue. E depois o valor daquele galo é pago em recurso para... Cada galo utilizado vai o dinheiro para um irmão de rua, por exemplo. Mas lá não tem problema, porque lá chama judeu, lá não chama umbanda. Porque lá judeu é a religião de branco, não é a religião de preto. Então tem um monte... A história do negócio leva a gente a desacreditar tudo que é de matriz africana. Ó, eu tive dentro de casa, eu sou o único, o primeiro e o único da família, que, até agora, né? Que é macumbeiro. Até hoje. Minha mãe era católica. Tinha intolerância religiosa dentro de casa. Ah, saímos no soco? Não. Nunca. Mas ela não gostava. E assim, quando eu comecei no terreiro da Dona Mícola, ela falava assim, não acredito que você vai lá. Por que você não vai lá no centro do seu Juvenal? Lá faz o bem. Não acredito que você vai na Mícola. Mas tudo bem. Agora, se eu descobrir, entenda bem o que eu vou falar, que eu só vou falar uma vez. Se eu descobrir que você vai no trabalho lá embaixo, você não entra mais em casa. O trabalho lá embaixo da Mícola era o trabalho de Exu, que era um lugar pintado de vermelho. Então, na ideia da minha mãe, eu descia para o inferno primeiro, porque é lá embaixo. E já tem o demônio, né, ali, e é pintado de vermelho. Meu filho nunca mais vai ser do bem. Então, mas assim, a gente nunca... Lógico que eu não fui aquilo que ela queria. Eu fui batizado, eu fui crismado, enfim. E tudo bem. E beleza. E ela tinha uma adoração para aquela santinha que anda de casa em casa, Schoenstatt. E ela recebia em casa, e quando ela faleceu, era o dia dessa santinha estar em casa. E eu vim buscar e levei para Salto. Então, essa santinha levou minha mãe. Minha mãe faleceu olhando para ela. Minha mãe não respirava mais. Tiramos a máscara dela, ela rezou para a santinha. E essa santinha levou a minha mãe. Que a maior felicidade para a minha fé do que ver a fé da minha mãe sendo concretizada na hora da morte dela. A santa veio no mesmo dia, a hora que ela pegaria essa santinha e levaria para a missa, a santinha veio buscar. Sabe o que eu fiz? Fiz 1 ano de luto. 12 meses eu levei essa santinha na missa no lugar da minha mãe. Eu continuei pagando o dízimo que a minha mãe pagava. E deu 12 meses, eu entreguei. Dona Maria. Entreguei para Dona Maria e falei, viu, não é para mim. Eu estou ocupando um lugar que alguém vai querer essa santinha, que essa santinha vai fazer a diferença na casa de alguém que eu não consigo que ela faça na minha casa hoje. Então eu prefiro entregar... Passo a vez que alguém pegue essa santinha, que eu não sei quem pegou, mas é provável que a santinha fez milhões de milagres. Então é isso. Isso é Umbanda. Na verdade, eu nem falei o que era Umbanda, mas eu falei um monte de coisa que não era, para vocês irem afunilando e falar assim, o que será que é Umbanda? Melhor falar o que não é. É o que não é. Aquilo que você vê na rua é uma oferenda, não é macumba. Macumba é a mãe da Umbanda. Uma formação antes da Umbanda é chamada de Macumba. E aí Calundu, e aí Cabula, e assim, até chegar em 1525, quando tudo começa. Teve um Papa no Brasil, última fala, juro, agora é verdade. Eu juro. Teve um Papa no Brasil que era de uma religião chamada Santidade. A Santidade não é a santeria é cubana, que é mais ou menos... o pensamento da matriz africana aqui, porque o mesmo navio desembarcou gente no Brasil, desembarcou na América Central e na América do Norte. Então, o preto aqui pegou um instrumento, virou samba, na América Central virou salsa, e lá em cima ele pegou um violão, virou blues. É o mesmo cara. Ele fez, né? Então, o que você encontra aqui, você vai encontrar em outros lugares. Então essa santidade era uma fusão de conceitos católicos com conceitos indígenas.
É o primeiro sistema religioso mesmo, né? Assim, fundido em solo brasileiro. Então teve um papa, não durou muito tempo, mas existiu um papa. Aí isso se transforma em algo que se chama Calundu. Só que eu estou falando, tá bem pincelado. Depois disso chega a cabula, depois disso chega a macumba, depois disso chega a umbanda. Então é um processo. Nenhuma religião começa do nada, né? Moisés era semita, ele era egípcio, ele era egípcio e conheceu Séfora, que era filha de Jetro, um bruxo, algo parecido. Ele está na África, né? Então, do semitismo do egípcio e dessa bruxaria, ele começa a modelar alguma coisa que num futuro seria o judaísmo. Então, o judaísmo também não sai do nada. E ele está onde? Moisés está onde? Moisés está na África. Se ele está na África, já tem culto, já tem incorporação, já tem orixá. Então, não começou com o terreiro da Mícola, não começou... É muito longe, isso está há muito tempo por aqui, é que a gente está começando a conhecer agora. Tá bom? Meus sinceros agradecimentos aos ouvidos de vocês, a turma daqui. Desculpa da costa, né? Espero que eu tenha... Há quem diga também que o momento de felicidade é aquele momento que você fala assim, não queria que acabasse, mas acabou. Mas no próximo eu vou de novo. No próximo, se eu puder, eu vou levar minha mãe. Eu acho que meu irmão precisava escutar isso. Então, há quem diga que isso é um momento de felicidade. E eu espero que neste momento, vocês estejam neste momento de felicidade e possam dar um aplauso para o tio.